Sabe, o romantismo no Brasil foi muito mais que um simples movimento literário. Foi a busca de um país inteiro pela sua própria identidade, uma verdadeira saga escrita em versos para tentar responder a uma única pergunta. Afinal de contas, quem somos nós, brasileiros? Pode parecer uma comparação meio estranha, né? Mas a resposta é a seguinte: os dois são atos de fundação. Uma declaração de independência cria uma nação no campo político. Agora, um poema busca criar a alma dessa nação, seus mitos, seus heróis. Vamos entender como essa mágica aconteceu? Para a gente entender de verdade o romantismo brasileiro, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho do século XIX. O Brasil era um país recém-nascido, sabe? Tava tudo fervilhando, uma agitação danada, e com uma necessidade urgente de se encontrar, não só no mapa, mas na própria cultura. Olha só essa linha do tempo. Em 1808, a chegada da corte portuguesa vira o jogo completamente. Aí, em 1822, vem a independência. De repente, o Brasil não era mais colônia de Portugal. E a pergunta que ficou no ar foi: tá, mas e agora? O que o Brasil era? Essa pergunta foi a faísca de uma verdadeira revolução cultural. O grito da independência, que ficou imortalizado nessa pintura, marcou a liberdade política, claro, mas deixou um vazio cultural. A gente tinha um país, mas faltava uma cultura que fosse a cara desse país. A missão dos artistas e escritores da época era justamente essa: preencher esse espaço com uma arte que fosse autenticamente brasileira. E essa frase do Victor Hugo, que era um dos grandes nomes do romantismo europeu, resume a ideia perfeitamente. Uma nova nação precisava de uma nova arte. Era o momento de largar os modelos portugueses e criar uma literatura que falasse com a voz e com o sotaque do Brasil. Mas como é que se cria essa identidade? Bom, não teve uma resposta única. A poesia romântica brasileira se dividiu em 3 fases, as famosas gerações. E cada uma delas tentou responder essa pergunta de um jeito bem diferente. Para facilitar, vamos pensar nessas gerações como se fossem ondas. A primeira foi a do patriota nacionalista, que olhava para dentro do Brasil. A segunda foi a da alma atormentada, uma fase bem mais pessimista, mais individualista. E a terceira foi a do ativista social, que usava a poesia como arma. Para a gente entender a formação da identidade nacional, que é o nosso foco aqui, vamos nos concentrar na primeira e na terceira gerações, que representam os 2 grandes projetos para o país. Vamos começar então com a primeira geração e seu principal arquiteto, Gonçalves Dias. Ele abraçou com tudo a missão de construir os mitos de fundação do Brasil. O interessante aqui é a lógica por trás do projeto da primeira geração. O objetivo era claro: criar uma identidade nacional. O método? Um nacionalismo fanista, de exaltação da pátria. E os símbolos escolhidos foram a nossa natureza exuberante e, acima de tudo, a figura idealizada do indígena. E aqui entra o ponto central, o indianismo. O indígena foi elevado à categoria de herói nacional. Mas atenção, não um indígena real, e sim uma figura idealizada. Corajoso, puro, em harmonia com a natureza, quase um cavaleiro medieval das matas brasileiras. Ele era o oposto do colonizador português, era o símbolo do brasileiro autêntico. E nenhum verso captura tão bem esse sentimento quanto A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. É a mais pura expressão do ufanismo, uma declaração de amor que transforma a natureza brasileira em algo único, superior. A mensagem é clara: o que é nosso é melhor. Mas essa visão idealizada do Brasil não era única. O romantismo evoluiu, e agora vamos dar um salto para a terceira geração para encontrar Castro Alves, um poeta que substituiu a canção de amor à pátria pelo grito de denúncia social. A poesia dele deu nome a uma vertente, o condoreirismo. A metáfora aqui é fantástica. O poeta se via como o condor, aquela ave que voa muito alto, sabe? A ideia era enxergar de cima os grandes problemas do Brasil, e o maior deles era a escravidão. E de lá, clamar por liberdade. Para sentir o impacto de Castro Alves, vamos a um trecho do poema mais emblemático dele, O Navio Negreiro. Ele começa assim, com uma imagem do mar à noite, cheia de beleza, de tranquilidade. É quase uma cena de sonho, com o luar e as ondas. E de repente o tom muda de forma violenta. A câmera do poeta desce para o porão do navio e a cena paradisíaca se revela um inferno. Esse clamor a Deus rompe a calma inicial e nos confronta diretamente com o horror do tráfico negreiro. E é nesse contraste que mora a genialidade e a missão da terceira geração.
Se a primeira geração de Gonçalves Dias pintava um Brasil ideal, o Castro Alves e os condoreiros escancaravam as feridas do Brasil real. A poesia virou uma arma de denúncia. Então, o foco aqui é outro. A pauta agora é o abolicionismo, a república, a voz dos oprimidos. O ideal de liberdade se torna mais urgente e concreto do que o ideal de pátria. Até o amor é retratado de forma mais carnal, menos platônica. É uma poesia com os pés no chão da realidade social. Ok, mas por que tudo isso ainda é tão importante hoje? Especialmente para quem estuda para o Enem, compreender o romantismo é chave, porque ele está na raiz de muitas discussões sobre o que é ser brasileiro. As provas, como o Enem, costumam cobrar exatamente este ponto. Qual foi o papel do romantismo na construção da nossa identidade nacional? A resposta é que o romantismo nos deu o primeiro grande projeto de nação. Com seus acertos e idealizações, foi esse movimento que nos ensinou a valorizar nossa natureza, que criou um panteão de heróis e que, pela primeira vez, tentou contar o Brasil para os próprios brasileiros. E para encerrar, fica uma reflexão. O projeto romântico de buscar a identidade do Brasil em seus heróis e vilões não terminou no século XIX. Ele continua hoje, na música, no cinema, na literatura. A pergunta que o romantismo nos deixa é: se Gonçalves Dias escolheu o indígena como herói e Castro Alves apontou o dedo para a escravidão, quais são os heróis e os problemas que a nossa arte escolhe destacar hoje para definir o Brasil?